Aí meu pai, quando chegava a seca no sertão, o que é que o pessoal fazia? Só tinha um caminho, sul do país. Aí meu pai foi a primeira vez, minha mãe tinha eu e minha irmã encostada a mim, que é Socorro. Foi a terceira ficou, nasceu, ele estava em casa. O quarto nasceu, ele estava em casa. No quinto, quando minha mãe engravidou, uma seca daquelas pesadas no sertão, ele foi embora para o Rio. Chegou lá, conseguiu emprego. E depois ele deixou de dar notícia, esqueceu lá no Rio de Janeiro que tinha deixado uma mulher com 4 filhos e um prestes a nascer. Isso era muito comum antigamente. Muito comum. Né? E lá no Rio, eles como meu pai... abandonavam as famílias. Isso. Né? Como ele abandonou minha mãe ficou. Aí teve minha irmã Maria Lindaci, que foi a quinta do meu pai. E aí a dificuldade era enorme, grande, não tinha alimentos, e minha irmã morreu de fome. Um sarampo pesado. Eu fui enterrar minha irmã com minha mãe e a gente sequer tinha condição de... Tinha vergonha daquele tempo. Minha mãe, guerreira, sofrida, ela teve a ideia de dar todos os filhos para alguém que pudesse criar. Ela deixou a gente a gente chamava bodega lá em Itaperuá, né, como era antigamente. Não era venda, era bodega, e tinha uma bodega lá, uma senhora chamada Mampinha. E ela pegou a minha irmã mais nova, encostada ao caçula, né? Porque lá em casa é assim, nasceu eu primeiro, depois Socorro, depois Dourinha, depois Ivanildo, depois a que faleceu, Maria Lindaci. Então ela deu Dourinha para a mulher da venda e ficou eu, Socorro e meu irmão mais novo com meus avós, que era muito pobre também. E ela foi trabalhar na cidade de Itaperuá, em casa de família. Ia para lá fazer bico lá em casa de família e tal. E lá, depois de muito tempo, ela se envolveu com o pai de Araújo, que era um ex-combatente muito influente na cidade, que era Antônio Patativa. Daquele Araújo que participa lá do meu programa? Araújo do Valentina. Araújo do Valentina. E Antônio Patativa era um ex-combatente que naquele tempo o cara saía de casa, quem era ex-combatente, o cara tomava a benção. Era muito respeito, pouca gente, né? Era um cara do exército, civil. A guerra, né? E ele era um ex-combatente muito famoso lá e tal. E minha mãe se envolveu com ele. Minha mãe, modéstia à parte, uma mulher bonita, uma mulher... Aí se envolveu com ele e engravidou. E nessa gravidez da minha mãe, ele disse, tu vai ter que ir embora da cidade, porque aqui seria o maior escândalo naquela época. Hoje é normal, natural, né? Você ter filhos assim e tal, mas naquela época um cara casado com a história dele. Aí minha mãe não sabia como fazer, ele disse, não, a gente vai arrumar um jeito para você ir para Campina Grande. A estrada era de barro naquela época. Aí minha mãe veio para Campina Grande, ele deu a condição dela ir, ela veio morar lá em Bodocongó, levou com ela eu e a minha irmã encostada a mim, que é Socorro. Ela ficou em Campina com a gravidez, perto de ter filho e tal. Quando ela teve a menina, ela trabalhava lá em Campina Grande, tinha uma sambra, né, uma godoeira lá em Bodocongó que... Era a maior indústria na época, né? E quando você passava, quem ia para Patos antigamente, ia por dentro de Campina, e tinha uma chamada de bueira, que era uma pontezinha, né, uma bueira. Quando atravessava a ponte, antes da sambra, tinha uma casa do lado direito, que era exatamente aquela casa que minha mãe foi para lá trabalhar. Tinha uma garagem separada, ela levava eu e minha irmã, limpava tudo, ajeitava. Eu já pequenininho botava comida para peixe, botava comida para... Tinha um tanque muito grande lá, a gente pequenininho e tal. E minha mãe fazia as coisas lá, então eles davam um prato de comida para a gente e a gente morava lá numa comunidade chamada, o pessoal chamava a Comunidade dos Padres, que era onde tinha lá um convento lá em Bodocongó. E aqueles padres serviam leite, a gente ia para aquela fila pegar lá esse leite e tal. E a gente foi ficando. Quando a mamãe teve a menina, não tinha como criar. Aí a patroa dela chegou e disse, olha, eu vou ficar com essa sua filha, nós vamos adotar ela, vamos registrar, e você vai embora daqui para ela não saber que você é a mãe biológica, você vai ter que ir embora. Rapaz. Aí a minha mãe voltou para Itaperuá, não tinha para onde ir, né? Comigo e com a minha irmã. Aí quando ela chegou lá, aí convidaram ela para ir para Patos. O pessoal que visitava, né? Eu tinha um tio, irmão do meu avô, que visitava muito meu avô. Aí ele disse, rapaz, vamos para Patos. Aí a minha mãe foi para Patos. Aí ela chegando lá em Patos, ela foi trabalhar na casa de Inácio Capoteiro.
pai de Idácio. Idácio, o senhor trabalhou muito tempo com o Zé Maranhão. Zé Maranhão, Idácio. Pronto, lá na Rua do Prado, em Patos, minha mãe foi trabalhar lá na casa de Idácio. Idácio tinha arrumadeira, engomadeira e cozinheira na casa dele. Minha mãe lavava, engomava e era a pessoa que fazia a faxina da casa. Aí minha mãe foi para lá com ele, né? O convite desse meu tio, e nós ficamos lá no sítio, eu e minha irmã. Aí minha mãe ficou lá pensando, mandando alguma coisa para que a gente pudesse se alimentar. Uhum. E depois esse meu tio foi visitar meu avô de novo. Aí quando ele visitou meu avô, ele disse: Luiz, eu vou levar esse menino para mim, criar lá comigo. Aí meu avô disse: naquele tempo não tinha negócio de telefone, não. Era, lá no sítio não tinha nem energia, quanto mais telefone. Uhum. Aí ele vai levar, vai, disse, mas a mãe dele, não, eu sei onde é que a mãe dele está lá em Patos, a gente vai. Leva ele lá para a mãe e tal. Aí eu fui com ele. Quando cheguei lá, minha mãe foi visitar minha mãe se emocionou muito, aí disse: eu vou trazer Socorro, que era encostada a mim, né? Uhum. Vou trazer Socorro, porque Dorinha tá com uma ampinha lá da bodega lá, né, da venda lá, e o mais novo meu avô dava para sustentar, que era o meu irmão mais novo. Aí, quando eu cheguei ela vendo lá, aí conheceu a família de Ardma Cavalcante. Ardma Cavalcante era um dos empresários mais conceituados e ricos da Paraíba. Tinha uma empresa de ônibus chamada Patoense, que era a maior empresa de ônibus da Paraíba, e tinha a maior rede de posto de gasolina na Paraíba, era a Ardma Cavalcante. Aí ele tinha uma irmã chamada Dona Jacira, e seu neto, que era funcionário do Banco do Brasil, eles viviam bem em Patos, e minha mãe contando a história dela e tal, ela disse: me dê essa sua filha para eu criar. Aí mamãe pegou, levou Socorro encostada a mim para ela criar. Ela tem uma condição muito boa. Aí levou ela pequena ainda. E aí ela criou essa minha irmã, ficou somente no sítio, Dorinha, que era encostada, é a mais nova, né, encostada a Socorro, uhum. E ficou meu irmão mais novo. E aí lá em Patos, minha mãe recebeu o convite. Terminou que ela foi trabalhar na rodoviária de Patos. Tinha uma lanchonetezinha na rodoviária antiga, estou falando. Uhum. Tem uma lanchonetezinha. Minha mãe foi trabalhar lá, convite para trabalhar numa daquelas lanchonetes, e lá ela recebeu o convite para vir para João Pessoa. Minha mãe tinha um sonho de um dia ter os filhos, tudo próximo, para criar os filhos e tal. Aí chegou para o vizinho da lanchonete que tinha lá, ele me conheceu, né? Eu estava lá com meu tio. Aí ele disse: rapaz, Inês, deixa esse menino aqui para eu ensinar ele a trabalhar. Aí mamãe disse: não, eu não quero esse menino, não. Vou para Patos, vou para João Pessoa, não conheço João Pessoa, não sei nem quando é que fica. Senão você vai para João Pessoa, lá em João Pessoa você se estabelece e vem buscar seu filho. Nós vamos cuidar dele. Aí minha mãe pegou, me deixou lá. Para trabalhar na lanchonete. Na lanchonete. E veio para João Pessoa. Aquela que foi trabalhar chegou aqui, recebeu um convite, foi trabalhar na rodoviária antiga, raspando cana-de-açúcar, limpando dentro da rodoviária antiga, na Irineu Pinto. Depois ela recebeu um convite para trabalhar no bar 2113 de Evilás de Andrade, na Duque de Caxias. Tinha uma lanchonete, um restaurante que era muito conhecido, de Evilás de Andrade, foi vereador na capital aqui, Evilás de Andrade, e aí minha mãe foi trabalhar lá com ele. E lá em Patos tinha um militar chamado Caboclo, que ele era policial militar, mas ele batia muito no povo. Qualquer coisinha ele danava a mão e tal, e naquele tempo podia, né? Era aquele militar. Ele foi expulso da polícia militar. Aí ele, para sobreviver, ele começou a vender queijo e doce em João Pessoa. Ele trazia lá, de uma queijeira de Costa, Zé Costa, lá no bairro do Belo Horizonte. Aí ele pegava queijo, doce de leite e vinha vender aqui em João Pessoa. E ele conhecia minha mãe por causa da rodoviária, me conhecia, né? Aí ele chegou entregando queijo e vendendo doce, aí encontrou minha mãe. Aí, quando encontrou minha mãe... seu filho está lá, em paz. Aí mamãe, acabou que ele disse: eu vi teu menino ontem. Aí mamãe enlouqueceu. Como é que ele tá bem? Tem que trazer ele para cá. E já fazia 5 aninhos já. Eu estava com 13 anos de idade. Tu tinha 13 anos? 13 anos. Aí traga ele. Aí acabou que chegou de volta, disse: olha, tua mãe quer que te leve de todo jeito. Aí eu disse: e minha irmã? Aí ele disse: não, sua irmã está bem. Minha irmã mais nova do que eu, né? Sua irmã está bem, ela quer que leve você primeiro, para depois levar a sua irmã. Aí o pessoal que me criava, Severino Braz, rapaz, Zezinho para ir embora e tal, eu estudava num colégio lá, que ele tinha
4 filhas, mulheres e um homem. Estudava todas 3 no colégio. E eu era da cota gratuita. Como ele tinha 3 filhos no Instituto São José, lá de São Sebastião, eu estudava numa cota de graça. De graça. Estava estudando. Aí ele disse, esperar novembro, para não perder o ano e tal. E quando chegou novembro, aí eu vim no ano da andorinha. Te rebocaram de lá. Escondido. O fiscal que me trouxe, o motorista está aqui no Roger, é vivo, é Henrique, está vivo, né? Inclusive pai de uma pessoa muito gente boa. E aí foi o cara que ele trouxe. Que me trouxe. Porque tu não podia viajar, tu com aquela idade, né? Tinha 2 motivos. Não podia viajar, 13 anos de idade. Além de não poder viajar, os anos tinham uns fiscais que entravam para ver se tinha alguém de menor, se estava acompanhado, se tinha alguém sem pagar passagem. Isso. E tinha nas andorinhas, os ônibus que tinham sido lançados, eles tinham uma cama lá atrás. No último banco de trás tinha uma cama. E vinha, normalmente, quando vinha 2 motoristas, aí um dormia lá. Nesse dia só vinha ele, Henrique. Aí ele me botou lá do lugar do motorista. Eu vim lá atrás no reboque, né? E chegamos em João Pessoa, né? Já no início de novembro de 1978. Aí minha mãe morava lá no Barra Nova, na Mata Pacheco, trabalhando ainda nessa lanchonete lá. E, sim, ela trabalhava na lanchonete. Trabalhando lá, na Duque de Caxias. Na Duque de Caxias, lá em Evilás de Andrade. E aí eu fui morar lá na Mata Pacheco, num quartinho que tinha lá, um quartinho de um vão, pequenininho, só cabia eu e ela. Ela dormia numa camazinha, e eu dormia em cima de uma mesazinha de compensado. Eu era bem magrinho. E quando eu cheguei, eu lembro que minha mãe se emocionou muito. E ela tinha um namorado que era o garçom de lá do restaurante. E o danado Paulo, eu estou falando isso aqui porque com certeza tem muita gente de Barra Nova que conhece a história. Tinha uma tia minha que trabalhava lá no Ponto 100 Réis, onde eu terminei proprietário. Ela era garçonete. E essa minha tia, ela era uma mulher bonita, começou a namorar com o gerente do Banco Itaú. Aí ela, quando casou com esse rapaz do Banco Itaú, ela foi e me indicou para eu ficar lá fazendo... Como eu vinha de uma lanchonete, era muito novo. E isso foi tudo rápido, assim, muito rápido mesmo. Aí eu fui passar 20 dias de experiência. Isso já era 79, início de 79. Aí, desses 20 dias, eu passei minha vida toda, terminei proprietário.